Olá, paz! Seja muito bem-vindo a mais um vídeo do nosso canal do YouTube. É um prazer te receber aqui. Para você que ainda não é inscrito, se inscreva e ative o sininho para receber as nossas notificações e ficar por dentro dos novos conteúdos deste canal. Aqui temos também devocionais, testemunhos e ministrações para que você seja ainda mais abençoado. Como igreja, queremos te deixar um convite para que você possa nos fazer uma visita de forma presencial assim que possível e conhecer a nossa casa. Agora você ouvirá uma palavra que irá edificar a sua vida. Aumente as suas expectativas. Que Deus te abençoe. Glória a Deus. Diga assim comigo: o Espírito Santo continua vindo. Quantos acreditam nisso? O Espírito Santo continua vindo. A primeira vez que eu vejo Deus vindo, nós vamos encontrar em Gênesis 3:8, que diz assim, e ouviram a voz do Senhor Deus, que passeava no jardim pela viração do dia, e esconderam-se Adão e sua mulher da presença de Deus, entre as árvores do jardim. Senhor, fala conosco, precisamos da sua palavra. Tudo que já aconteceu aqui é de extrema importância, mas é esta palavra que vai nos dar direção para a próxima semana, para os próximos dias. É por isso que eu chamo a igreja para o compromisso, levar a sério a sua palavra, porque, meu Deus, a formatura é bacana, é um momento de glamour, de foto, meu Deus, cada momento é extremamente especial, porém esse momento é um momento que o Senhor fala conosco, queremos te ouvir, amém, graças a Deus. Então vamos lá. Nós servimos um Deus que Ele não aceita, não quer viver distante de cada um de nós. Nós precisamos entender que em Adão nós também somos criados. Em Adão nós passamos a existir. E aqui na leitura nós vemos Deus vindo para se encontrar com o homem. Ele já havia criado o homem. Ele disse que tudo que ele havia criado foi bom, mas quando ele criou Adão e consequentemente Eva e as próximas gerações, ele não disse que foi bom, ele disse foi muito bom. Quer dizer, tudo que eu fiz estava na média, agora está acima da média. E ele diz assim: eu criei macho e fêmea, a minha imagem e a minha semelhança. Deus não simplesmente criou e soltou Adão lá no jardim e disse assim: Adão, toque a vida, eu também vou tocar a minha. Não, ele disse para Adão: toda a viração do dia, todo final de tarde, início de noite, eu vou vir aqui no jardim, e eu quero me encontrar com você, eu quero estar próximo de você, eu quero me envolver com você, eu quero te ouvir e eu quero falar algumas coisas para você. Interessante que no capítulo 1, Deus abençoa Adão, e ele diz assim: cresça, amadureça, administre, domine, governe. Dali a pouco ele diz assim: Adão, dê nome aos animais, organiza aí a bicharada. A capacidade que Deus deu a esse homem chamado Adão, o poder que nós carregamos como filhos, como criação de Deus, como mover de Deus, como glória de Deus para a terra, todos os dias, não é um dia. Por quê? Porque é um Deus presente, é um Deus que vem,
é um Deus que quer se encontrar, é um Deus que não admite ficar longe. É por isso que eu pego no pé de vocês para esse momento. Por quê? Porque o momento da palavra é o momento que Deus fala, é o momento que Deus também vem, é o momento que Deus se revela, é o momento que Deus se aproxima. Você não foi criado para ficar longe, você não foi criado para viver distante. É por isso que domingo sem culto é semana sem graça. Nós não tratamos desse tema, que domingo sem culto, semana sem graça, dentro de um campo religioso. Não. Nós tratamos dentro desta esfera de comunhão, de intimidade. Porque um domingo que começa na presença de Deus, ele é diferente. Ele não te isenta das lutas, Ele não te isenta das dificuldades, pelo contrário, Ele te torna mais do que vitorioso e vencedor nas dificuldades. E boa parte da vida Deus não vai te livrar das dificuldades, Deus vai te livrar nas dificuldades. Foi assim com Daniel na cova dos leões, foi assim com tantos outros que Deus livrou lá na prova. Por quê? Porque Deus gosta de estar junto, Deus gosta de se fazer presente. Ele diz assim, quando vocês se reunirem e estiver 2 ou 3, ali eu estarei. Então quando a família se reúne em casa, Ele tem prazer de estar presente. Quando você sai para o trabalho, Ele quer sair com você. Quando você trabalha, Ele quer trabalhar com você. Quando você volta para casa, Ele quer voltar com você. Quando você dorme, Ele quer dormir com você, te dá um sono poderoso. Quando você vai para uma viagem, Ele quer viajar com você. Ele criou você para a glória dEle. Ele não admite ficar longe de você, a ponto de dizer assim, eu tenho sentimento, não me entristeça na pessoa do Espírito Santo. Se envolva comigo, se aproxime de mim. Interessante que Deus vem. Deus já sabia que Adão tinha pisado na bola. Deus já sabia que Eva também tinha pisado na bola. Deus já sabia que o pecado tinha se manifestado. E Deus não chegou assim, ei Adão, perdeu, cai fora. Perdeu, mané, cai fora. Não teve isso não. Por quê? Porque o nosso Deus, Ele é criador, Ele é pai, Ele é amor, Ele não é tirano, Ele não é manipulador, Ele não é controlador, Ele não vai te obrigar a nada, mas quando você se derrama diante dEle, Ele tem prazer de se revelar a você e contar coisas poderosas, a ponto do salmista, no Salmos 25:14, dizer, segredos eu tenho para aqueles que me temem, para aqueles que me amam, para aqueles que têm prazer em estar comigo. Ele chega apenas e faz uma pergunta, porque Ele sempre fez pergunta. Adão, eu vim aqui e não te achei. Adão, eu estou no meu horário. Adão, cadê você, Adão? Sabe, irmãos, eu falei de manhã, mas fora da mensagem, agora eu vou incluir na mensagem. Eu fico assim desesperado às vezes, porque como um representante de Deus, eu não sou perfeito, mas tenho a presença dEle que me leva à plenitude da glória dEle. E eu como pastor, às vezes eu fico agoniado, porque chega na semana de ceia, a gente vai contabilizar os cálices, e mais de 1.100 pessoas tomaram ceia. Alguns passaram, retiraram aqui o cálice, porque não iam poder, e aí participaram de forma online em casa. Outros viajaram, levaram, outros compraram um pedaço de pão, compraram um pouco de suco de uva, simbolizando o sangue, simbolizando o corpo, e fizeram a sua ceia de forma online conosco. Outros vieram terça-feira à tarde, outros vieram durante o dia e pediram oração, pediram uma palavra e pediram a oportunidade para ceiar. Outros estiveram no domingo, manhã ou noite. Outros vieram na quarta, e a quarta depois, pós Santa Ceia, nós temos a ceia novamente. E aí, quando termina essa semana de ceia, representa assim que vocês combinam. Olha, eu vou esse domingo, não vai não, vai no outro. Vamos aqui fazer uma escala. Antigamente tinha escala para o louvor, tinha escala para a pregação. Agora está tendo escala para o culto. Hoje eu não vou para o culto porque eu não estou escalado. E aí chega num domingo que você diz assim, se mais de 1.100, 1.200 pessoas tomaram ceia,
Quando chegar no segundo domingo, você vai ter pelo menos 400 pessoas à noite. De manhã, você vai ter pelo menos umas 600 pessoas à noite. Quer dizer, 200 falhou, como dizia minha avó, faltou, não pôde vir. Todo mundo tem o seu dia que não deu, não ficou legal, não deu para comparecer. Mas aí de repente tem 220 de manhã, tem que fazer formatura, tem que fazer encontro com Deus, tem que talvez sortear um carro para poder ter gente no culto, trazer um cantor gospel, trazer um pregador da prateleira de cima, dar um cafezinho, dar um jantar, fazer um lobby, porque daí o povo some. E aí a cada domingo Deus está aqui dizendo: cadê você? Cadê você? E é a mesma história, é a mesma desculpa, é a mesma conversa de sempre. Era tão fácil Adão dizer: pai, pequei contra o Senhor. E o Senhor é tão amoroso que o Senhor manteve a agenda. Deus poderia ter mandado um zap para Adão e dito assim: ó Adão, não vou aí não, camarada, você perdeu, você pecou, você aprontou. Pelo contrário, Deus estava lá no horário dele, Deus estava lá na posição dele, como Deus continua na posição dele. É por isso que ele vai usar Joel, é por isso que ele vai usar Malaquias, é por isso que ele vai usar Obadias, é por isso que ele vai usar Sofonias para dizer: voltem-se para mim, voltem-se para mim. Eu sou Pai, sou o Senhor teu Deus, volte-se para mim. Por quê? Porque Deus sempre está presente. Deus continua vindo, Deus continua querendo te encontrar. Deus estava atrás de Adão, Ele não mudou, Ele continua se manifestando. E é nisso que tem pessoas que ficam para trás. É nisso que tem pessoas que não experimentam níveis maiores. Por quê? Porque elas não são encontradas. Elas sempre vivem nas mesmas desculpas. É um Deus presente. A história continua. E ainda no Velho Testamento, porque cada livro tem Deus vindo. Cada livro do Velho Testamento e do Novo Testamento tem um Deus chegando. Cada história, cada fase da humanidade tem um Deus se manifestando. Sempre procurando encontrar um coração quebrantado. Sempre procurando encontrar alguém. Gênesis 18, 33. Olha o que vai dizer. O capítulo 18 fica como tarefa para você na sua casa. Sabe, irmãos, eu tenho aqui, ó, o meu iPad que eu tenho usado com esboço. Às vezes eu trago um papel, às vezes eu deixo o esboço no próprio iPhone aqui. Mas eu voltei, já contei isso para vocês. Eu voltei a trazer a Bíblia para o altar. Eu sei que às vezes tem pessoas que ficam mexendo no celular. E até me aconteceu uma situação em São Paulo que me fez eu aquietar o facho. Eu estava pregando num culto em São Paulo e tinha uma pessoa que ficava mexendo no celular o tempo todo. E eu quis me irritar com aquilo, mas eu mantenho a calma. Quando acabou o culto, aquele menino veio, eu falei: agora é hora de eu pegar ele. Não deu nem tempo. Ele falou: pastor, tudo que o senhor pregou e falou, eu escrevi tudo no meu celular. E eu vou viver isso para a glória de Jesus. Ali. Então eu sei que às vezes tem gente aí com o celular, com o iPhone, com o iPad, com o caderno, com a caneta, que está focado no culto. Mas deixa eu falar uma coisa para vocês. Chegou o tempo, chegou a hora da gente ter o prazer de ver acontecendo o que eu vi acontecendo em 92, em 93, em 94, quando eu me converti, aonde um pregador trazia a palavra, e a gente ficava na Bíblia mexendo para acompanhar, para poder aprender, para anotar, trazia uma caneta, uma marcação. Eu quero a palavra, por quê? Porque nela eu tenho vida eterna. Aqui Deus se revela, aqui é a boca de Deus e é o poder de Deus entre os homens. Olha que lindo, irmãos, Gênesis 18. O Gênesis 18 fica como tarefa para você. É um Deus vindo ao encontro de Abraão. Mas o versículo 33 do capítulo 18 diz assim, ó: e retirou-se o Senhor quando acabou de falar a Abraão, e Abraão tornou-se ao seu lugar. Então olha que interessante. É um Deus vindo em direção de Abraão.
A história aqui do capítulo 18, 33, vai dizer que quando Deus acaba de falar com Abraão, Deus volta, Deus sai, e o Abraão também volta. Isso quer dizer que tinha uma agenda, tinha um encontro, tinha um relacionamento, tinha uma intimidade. Então Abraão não era o queridinho, Abraão era achado. Ele não era melhor do que ninguém, Abraão era encontrado. E é nisso que se faz a diferença entre quem serve e quem não serve a Deus. Agora, irmãos, no Velho Testamento, a gente vê o Pai se revelando. Agora vamos aqui para a graça ao Novo Testamento, João capítulo 1, versículo 14. Esse Deus continua vindo. Esse Deus continua vindo. Primeiro o Pai se revelou, agora é o Filho. Olha só. 1,14. E o Verbo se fez carne e habitou entre nós. E vimos o quê? Quem está falando isso, irmãos? João. Mas os discípulos estão falando isso. Eles estão dizendo assim, ó, ele veio. Ele falou que viria e ele veio. O Verbo era Deus, o Verbo estava com Deus, o Verbo se fez carne e habitou entre nós. Esse Deus que vinha no poder do seu Espírito, o Espírito de Deus, o próprio Deus, e se revelava a Adão. Esse mesmo Deus que se revelava a Abraão. E aqui eu escolhi Adão e Abraão, mas tem tantos outros, homens e mulheres. Esse Deus agora não vem apenas o poder dele como Pai, o Espírito do Senhor, como ele é chamado também no Velho Testamento. Agora ele decide se fazer carne. Ele diz, eu estarei aí, eu vou aí pessoalmente. Eu vou me revelar a vocês. Esse Deus vem, e aí ele diz assim, ó, os discípulos, João vai dizer, e vimos a sua glória, como a glória do unigênito do Pai, quer dizer, o Filho se revelou, cheio de graça e de verdade. Que poderoso isso, irmãos. Jesus, o próprio Deus, andando entre os discípulos, se fazendo presente no meio dos discípulos, se revelando aos discípulos. Mas agora, para a gente terminar a mensagem, ele vai voltar para o Pai. E aí a história é linda, é poderosa, mas ele tem uma mensagem para deixar. E ele vai dizer assim, ó, eu vou, mas eu não deixarei vocês órfãos. Eu vou enviar, quer dizer, eu voltarei, porque eu preciso continuar presente. Então nós temos a história de Adão, de Abraão, o Pai veio, o Deus Pai. Nós temos a história dos discípulos, dos apóstolos, nós temos a história de Maria e tantas outras mulheres. Um Deus presente que veio. E agora nós temos a história da igreja, que é a história do Espírito Santo. É por isso que o livro de Atos não é Atos dos Apóstolos. O livro de Atos é Atos do Espírito Santo através da vida dos apóstolos. É um Deus que continua vindo. É um Deus que continua se achegando. Essas três experiências, do Pai, do Filho e do Espírito, revelam um Deus que se faz presente. Olha para quem está do teu lado aí e diga para ele, não perca a presença de Deus, do Pai, do Filho e do Espírito Santo por nada. Diga para ele. Aconteça o que acontecer, não saia dele, viva para a glória dele. Adão experimentou, Abraão experimentou, os apóstolos experimentaram. E agora é a hora da igreja experimentar uma porção maior do que aquela porção que aconteceu lá na casa de Cornélio. Uma porção maior. Eu estou acreditando que ele continua vindo. E quando nós falamos que somos templos do Espírito e que ele mora aqui dentro, eu creio de todo o meu coração. Mas além dele morar aqui dentro, eu acredito que está chegando o maior avivamento da história do Brasil. O maior avivamento da história da igreja. É um Deus que está a caminho. É um Deus que está chegando.
É um Deus que quer trazer novas canções, à luz da sua própria palavra. É um Deus que quer revelar segredos. É um Deus que quer trazer um ambiente de glória. É um Deus que quer fazer você tremer na presença dEle, de temor, de amor. É um Deus que está chegando, aleluia. O mês de novembro é um mês que a Quadrangular comemora 102 anos no mundo. É um mês que ela comemora 74 anos no Brasil. É um mês que nós comemoramos aqui na nossa igreja 12 anos de caminhada. E nesse mês, por ser o aniversário da igreja, nós comemoramos também os 4 evangelhos. Nós comemoramos as 4 doutrinas cardinais da igreja, que são seus pilares de avivamento, de sustentação, de glória, de graça. O primeiro é Jesus salva. O segundo é Jesus batiza. Um Jesus que chega com o poder do Espírito Santo para fazer morada em nós. O terceiro pilar é um Jesus que cura. E o quarto pilar é um Jesus que em breve voltará para buscar a igreja. Ele foi, João 14, mas eu voltarei. Eu apenas estou indo para preparar lugar, porque aonde eu estiver, o meu desejo é que vocês estejam também. Por quê? Porque Ele é um Deus presente. Ele não te criou para ficar longe. Ele te criou apenas para te dar liberdade de dizer: vá e cumpra a sua missão. Mas daqui a pouco nós estaremos nas bodas do Cordeiro. Daqui a pouco a igreja foi arrebatada. Daqui a pouco estaremos na maior formatura da história, as bodas do Cordeiro, e a igreja dizendo: santo, santo, santo é o Senhor dos exércitos. A terra está cheia da sua glória. A Ele toda a honra. Só Ele venceu a morte. Só Ele é salvação. Só Ele é Deus. Jesus Cristo, o Todo-Poderoso. João 14, 17 e 27 diz assim: e o Espírito de verdade, que o mundo não pode receber, porque não vê nem conhece, mas vós conheceis, porque habita convosco e estará em vós. Não vos deixarei órfãos, voltarei para vós. Deixa eu te falar. Talvez você nem conheceu teu pai. Talvez você caminha debaixo da orfandade. Talvez você vive cheio de crise. E o meu desejo é que você reencontre esse pai que te gerou na terra. A minha oração é que qualquer hora dessa você conte o milagre. Mas escute, não dependa mais deste encontro para você viver os maiores e melhores dias da sua vida. Porque antes de você ser formado no ventre da tua mãe, Ele diz: eu já te conhecia. Então o teu nome não é apenas Silva, não é apenas isso ou aquilo. O teu nome é filho do Deus vivo. Você tem uma marca. Você foi pago por um alto preço chamado sangue. Você foi resgatado de toda maldição. Você foi resgatado de todo passado de dor. E hoje Ele te cura. Hoje Ele te visita. Hoje Ele diz: eu não vou mais ser visita. Eu vim para morar. Eu vim para habitar. Eu vim para ficar. Eu vim para fazer uma história com você. Aquele que tem os mandamentos e os guarda, esse é o que me ama. Aquele que me ama será amado de meu Pai, e eu o amarei e me manifestarei a Ele. Disse-lhe Judas, não Iscariote, o irmão de Jesus, porque Maria com José, depois do surgimento de Cristo, só no nascimento de Cristo, Maria deixou de ser virgem. Ela teve parto normal. Ei, acorda! Ela teve filhos. Ela teve filhos com José. E esse Judas aqui foi um dos filhos dela. É o livro que antecede o livro de Apocalipse, é esse Judas. Olha o que Judas, o irmão de Jesus, ele entra em cenas e diz: Senhor, de onde vem
que te hás de manifestar a nós e não ao mundo? Jesus, o irmão dele, o filho de Maria, mas o Deus verdadeiro, lhe disse: se alguém me ama, Judas, guardará minha palavra, e o meu Pai o amará, e viveremos para ele. Olha o que ele está dizendo, olha o que ele está dizendo. Vocês estavam caídos no pecado, amaldiçoados. Eu resgatei vocês, e aí vocês me amam, obedecem às minhas palavras. E nós, olha o que ele está dizendo, o Trino Deus, a Santíssima Trindade, o Pai, o Filho e o Espírito. Ele está dizendo: e nós viveremos para ele. Judas, aquele que me conhece, aquele que me ama, aquele que se rende, nós vamos viver para ele. Ei, eu sei que é bonito você dizer: eu vou cantar para ele, eu vou viver para ele, mas o poder dele, o amor dele é muito maior do que o nosso poder e o nosso amor. Ele diz: eu viverei para vocês, nós viveremos para vocês. O que seria da nossa família, da nossa casa, sem a presença desse Deus vivendo para nós? Aí você está perdido, Ele está vivendo para você. Você está longe, Ele está dizendo: mas eu estou chegando, eu vou te resgatar, eu vou te salvar, eu vou transformar esse coração de pedra, e eu vou dar um coração de carne. Aí Ele diz assim: e faremos nele morada. Quem não me ama, não guarda as minhas palavras. Ora, a palavra que ouvistes não é minha, mas do Pai que me enviou. Tenho-vos dito isto, estando convosco. Agora aqui, olha que forte. Mas aquele Consolador, mas aquele o quê? Consolador, que é letra maiúscula ou minúscula, ou C ali? Gente? Maiúscula? É isso? Por quê, irmãos? É Deus, o Espírito Santo é Deus. Olha o que ele está dizendo: mas o meu Consolador, mas aquele Consolador, o Espírito, até então era o Espírito do Senhor, foi lá se relacionar com Adão, foi lá se relacionar com Abraão, mas agora o Filho vem e ele prova que se Adão caiu, ele está de pé. Entrou o pecado por um homem, então também por um homem vai entrar a santificação. Vai vir um novo tempo, e aí ele vai dizer: olha, Adão foi meia boca, Abraão foi acima da média, homens viveram de forma gloriosa, mas nenhum deu conta do recado. Então eu vim, pisei na cabeça de Satanás, peguei a chave da vida e da morte, aleluia, retomei o controle absoluto de todas as coisas. E agora não é apenas o Espírito do Senhor, agora Ele vai elevar o nível do reino de Deus. Agora é o Espírito Santo, é o Espírito Santo, é o Espírito Santo, é o Espírito Santo. Receba o Espírito Santo, viva no Espírito Santo, a glória do Espírito Santo. Sejam cheios do Espírito Santo, cantem no poder do Espírito Santo, toque para a glória do Espírito Santo, se mova no poder do Espírito Santo. Mateus 10:20: e não será vós quem falará, mas o Espírito Santo que habita em vós colocará as palavras do céu na tua boca. É o Espírito Santo, aleluia. A igreja precisa do Espírito Santo. A igreja precisa voltar ao primeiro amor com o Espírito Santo. O altar precisa cantar sobre o Espírito Santo. O altar precisa pregar sobre o Espírito Santo, que o Pai enviará em meu nome, e esse vos ensinará todas as coisas. Toca em quem está do teu lado, da direita ou da esquerda, e diga assim para ele: toda confusão que você tem se metido, toda confusão que está na tua mente, toda confusão que está na tua vida, diga para ele: eu quero declarar você sendo liberto agora, você sendo curado. Diga para ele: eu quero declarar a tua mente cheia do Espírito Santo, a sua vida cativa ao Espírito Santo, a tua mente brilhando no poder do Espírito Santo. Ensina, Pai, ensina a melhor virada de ano, Espírito Santo. Ensina o próximo passo, Espírito Santo. Diga se é para parar, diga se é para marchar, diga se é para dar uma recuadinha, Espírito Santo. Ensina todas as coisas, ensina a igreja, ensina a família, ensina o casamento, ensina a tua igreja, a tua noiva, a viver para a tua glória, Espírito Santo.